vocês. Seguinte, a gente vai falar hoje de um assunto polêmico, um pouco polêmico, que é o assunto de prosperidade. Prosperidade é um assunto polêmico por quê? Porque, infelizmente, existiram alguns excessos, sobretudo na igreja brasileira, e aí criou-se ou apelidou-se de maneira pejorativa as igrejas que se conduzem pela teologia da prosperidade, né? Então, isso faz com que a gente, às vezes, possa pensar que prosperidade é uma coisa ruim, né? Que Deus tenha prazer na nossa pobreza, que Deus chama pessoas para sofrerem, né? Isso a gente pode tender aí para um outro extremo, mas o Senhor nos chama para ser moderados, né? A Bíblia diz que o Senhor nos chama para andar num caminho de prudência, né? Então, a gente precisa conhecer aquilo que a palavra diz a respeito de prosperidade, assim como aquilo que a palavra diz a respeito de vários assuntos, e nunca a gente deve tomar o caminho mais extremo, né? Prosperidade demais é um problema e prosperidade de menos também é um problema. Então, vamos tomar o caminho da prudência, deixa que o Senhor renove o seu entendimento nessa noite a respeito de prosperidade. Não fica com nada que eu falar para você, mas confira na palavra, ore depois a respeito disso. Eu vou tentar trazer, de fato, um caminho do centro aqui para você, né? Essas igrejas que são conhecidas, famosas, pela teologia da prosperidade, é porque elas fazem da prosperidade o centro das reuniões delas, né? O centro da nossa reunião e o centro de qualquer reunião deve ser sempre Cristo, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia começa com Deus tendo relacionamento com o homem e termina com Deus tendo relacionamento com o homem. E todo o livro de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse é a respeito de uma pessoa que faz com que a gente tenha esse relacionamento com o Pai. Se não fosse Jesus e posteriormente o Espírito Santo, a gente não podia ter esse relacionamento. Então, absolutamente tudo precisa ser sobre Jesus. Então, um culto que fale sobre cura e não mostre Jesus como centro é um culto problemático, enviesado. Um culto que fale sobre prosperidade e que não traga Jesus como o centro, o caminho para essa prosperidade, não é um culto cristocêntrico, é um culto enviesado. Então, a gente sempre precisa buscar Cristo nas nossas reuniões, nos nossos estudos, né? E a atualização da teologia da prosperidade é a teologia do coach, né? Muito criticado também. Recentemente tivemos vários acontecimentos aí falando sobre isso. É gente que também tira a teologia de Cristo, do caminho da obra de Cristo, de levar pessoas a Cristo, e sempre entrega algo que é bom, que é de Deus, mas que não é o foco, né? A prosperidade, a saúde, o bem-estar vem com Cristo, mas não é esse o nosso objetivo. A gente não busca ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, mas a gente precisa buscá-lo por aquilo que Ele é. Aquilo que Ele pode nos dar vem junto, mas o nosso prazer precisa estar em ter comunhão com Ele, que é tudo, que era, que é e que há de vir, né? Se porventura nada disso que eu vou falar para você hoje acontecer na sua vida, em termos de saúde, prosperidade, ainda assim você tem razões de sobra para adorar o Senhor, porque afinal de contas a gente estava com a mala pronta para ir para o inferno e Ele desfez a nossa mala, tirou toda a ira que estava dentro e colocou graça, né? E por causa disso a gente já tem razões de sobra para o resto das vidas a gente honrar o nome dele, na verdade. Então a gente não busca ele por causa da prosperidade ou por causa da saúde divina ou da cura, mas de fato ele se alegra em que a gente tenha isso, né? Mas a gente tem que ter esse foco correto. Então a gente não vai ficar com nenhum dos extremos, não somos um vermezinho de Jacó, mas também não buscamos ao Senhor por aquilo que ele pode nos dar. Amém? Então vamos lá, gente. A palavra prosperidade, eu vou trazer para vocês as duas definições. A definição do Novo Testamento, no grego, e a definição do Antigo Testamento, no hebraico. No Novo Testamento,
a palavra prosperidade, ela pode ser traduzida como facilidade ou passar bem, né? Veja que muitas pessoas entendem que ter ao Senhor, ou aquilo que o Senhor pode nos dar, é apenas ser suprido nas nossas necessidades. É assim, vai dar certo. Só que lá no fim, nos 45 do segundo tempo, quase num dano, sabe? Tá já fechando a... Outro dia eu vi um meme, o cara tava fechando a porta da lotérica, ele rolou por baixo, assim, para não pagar o boleto atrasado, sabe? Assim, no último minuto, Deus traz a provisão, assim, sabe? Quase que não dá. Não é isso que Deus tem para nós, tá? Quando a palavra fala de passar bem, ela não fala de apenas passar. Ela fala de uma condição de conforto, uma condição de tranquilidade, uma condição de suprimento, né? Não é assim, quase que não dá, na última hora, Deus te prova e lá no fim vem a resposta, irmão. Não é isso que a palavra diz, tá? Isso aí é teologia de homens, musiquinha, tipo, e vai na prova e vai dando glória que no final ele... Não, 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 não. Esse não é o Deus que a gente... Não é o Deus que se revela para nós na Bíblia. Amém? Hugo, Oi. igual tem gente que... Eu já ouvi casos de pessoas que caem um dinheiro na conta e falam assim, olha, Deus me abençoou. E às vezes uma pessoa pôs errado na conta e não era, e não era Deus que abençoou, simplesmente a pessoa pegou para si, né? Não sei se é mais ou menos isso que você está falando, né? Deus pode abençoar a gente dessa forma. Ele pode materializar dinheiro, fazer aparecer na carteira, ele pode. Ele não costuma fazer isso, mas ele pode. Mas isso não quer dizer que seja a bênção de Deus. Afinal de contas, o mundo jaz do maligno, né? Uma bênção financeira pode não ser uma bênção, pode ser Satanás querendo te desviar também. É importante que a gente busque sempre o foco. Onde é que está? Tem uma razão para esse dinheiro ter aparecido na minha conta? Né? Ah, realmente eu estava precisando, eu orei ao Senhor e veio. Amém. Então é de Deus. Mas, né, vamos avaliar o que está por trás disso. Muitas vezes também está testando o nosso caráter, né? Você precisa, mas esse dinheiro não é seu, então você tem que devolver para quem é de direito, né? Sem dúvida. Então, sim. E tem muita gente que fala assim, ai, Deus, sei lá, fez alguém perder para me abençoar. Eu acho errado isso, mas muita gente acha, né? E a questão do caráter mesmo, como a Nádia falou. Ó, Giz. Caiu na minha conta R$100.000. 100 mil? E não era meu. Daí o cara... Daí eu fui no mercado na sexta-feira e eu fui passar meu cartão e estava bloqueado, que eu tenho um limite especial no Bradesco, né? Estava bloqueado. Eu falei assim, mas meu Deus, será que eu coloquei a senha errada? Eu fui de novo, bloqueei a senha. Daí eu fiquei nervosa, né? Porque não passou. Tinha feito uma compra lá no mercado, um negocinho lá, na sexta-feira, e não passava. Daí eu falei para a moça, acho que eu estou nervosa. Põe a senha para mim. A moça colocou a senha, deu inválido. O que o banco fez? O banco bloqueou a minha conta para mim não poder gastar o dinheiro, né? Não, nem sabia que o dinheiro estava lá, né? Caiu. Achou que era golpe. Daí na segunda-feira começa a me ligar do banco. Começa a me ligar do banco. E eu falei assim, meu Deus, o que será que esse povo quer comigo, né? Daí eu cheguei lá, um rapaz foi depositar o dinheiro, um rapaz que quando eu tinha 16 anos me xingou. Na rua da casa da minha avó, lá na Estrada de Papel. Marquinhos Acerto, o nome dele. E ele fez o depósito errado na minha conta. Eu falei assim pro gerente, eu não vou devolver não, eu tenho uma coisa para acertar com ele, eu não vou devolver não. Pode mandar ele ficar em paz. Ele ficou louco. Mas ele não sabia que era eu. Mas eu sabia que era ele. Eu fui para casa e o gerente ligou, conversando comigo, e uma moça ia ser mandada embora da empresa porque ela que fez o negócio errado, né? Daí ele ficou desesperado. Falei, deixa ele ficar um dia nervoso, depois a gente vê isso aí. Mas eu fui lá, assinei o documento, né? Não é meu, né? Justo. R$100 mil, cara. Porque às vezes a gente acha que... Fiquei com o dinheiro sexta, sábado e domingo. Mas judicialmente eles não podiam bloquear a sua conta, dá para entrar com uma indenização contra o banco. Ela mas estava com eu sei, ele não podia bloquear,
Ele não podia bloquear minha conta, o gerente. Mas ele também é uma pessoa de Deus, sabe? A gente conversou bastante. Eu também falei, eu não vou prejudicar ele, nem vou entrar com nada também em banco, não, sabe? Mas então, algumas pessoas poderiam falar, Vai. Deus me abençoou, Deus usou alguém para errar a conta e me abençoar, mas isso está errado. Para mim está errado, né? O que é nosso, né, gente? Porque, Exatamente. na verdade, quem paga o nosso salário é o pai. Quando ele tem que abençoar, ele pode ser que ele dê um jeito desse. Mas quando a gente precisa demonstrar o nosso caráter, a gente precisa fazer isso, porque isso tem a ver com quem a gente é, né? Com quem ele nos chamou para ser. Então, mas vamos esclarecer mais isso aqui. O verbo prosperar, no Antigo Testamento, no hebraico, ele tem os seguintes significados: ter sucesso, avançar, progredir, ser proveitoso, e às vezes ele é usado como vitória. Então veja que nenhum desses exemplos que a gente deu aqui, e eu não estou sendo seletivo, eu não estou trazendo algumas definições e guardando outras, mas nenhuma dessas definições demonstra algo que quase que está dando, assim, no final das contas, no último tempo, no segundo 45 do segundo tempo, nos pênaltis. Não, está falando algo que sobra, algo que te traz facilidade de vida, algo que te traz tranquilidade, algo que faz você ser bem-sucedido, avançar, progredir. Beleza. Então, vamos ver no Novo Testamento. Alguém abre para mim, Camila. Eu falar alguém, todo mundo abre, ninguém abre. Terceira João, que é uma cartinha antes de Judas, que é antes de Apocalipse. Capítulo 1, verso 2, por gentileza. Eu tô sem Bíblia, tá, Gu? Tá. Terceira João, capítulo 1, verso 2. Meu querido amigo, nossa, eu li no mudo, desculpa. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Obrigado. Então, a palavra que ele usa aí é a palavra prosperidade. Ele fala, o apóstolo João, aquele que andou com Cristo, disse: amado, acima de tudo, faço votos pela sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Então, veja, a prosperidade, ela não é algo apenas relacionado a dinheiro, ela não é algo apenas material, mas esse texto fala de uma prosperidade de alma, uma prosperidade de algo intrínseco a nós. Alma, e quando a gente fala de alma, tem a ver com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a nossa razão. Provavelmente, João via nesse fulano aqui, o Gaio. Ninguém sabe quem é esse cara, é a única menção que existe nesse cara aqui. Gaio era um nome muito famoso na época, ninguém sabe muito bem desse cara, mas provavelmente esse Gaio, ele era um cara com alto QE, coeficiente emocional, era um cara equilibrado, era um cara bem relacionado, era um cara sempre para cima. Por isso, João vai dizer que ele tem prosperidade em sua alma. É um cara alegre, sabe? De bem com a vida. Provavelmente era um cara nesse sentido. Ele fala, ó, assim como eu posso ver ampla suficiência na sua alma, na sua condição emocional, eu desejo, eu faço votos que também naturalmente, fisicamente, bens materiais e também que a sua saúde sejam prósperas. Então, gente, prosperidade é muito mais do que apenas dinheiro. Prosperidade é muito mais do que ser suprido nas nossas necessidades materiais. Prosperidade também passa por ser suprido nas nossas emoções, estar dentro de um corpo, ter pessoas em quem contar, ter apoio emocional, ter equilíbrio emocional. Isso também tem a ver com prosperidade, né? Então, essa prosperidade que Deus estabelece, ela fala dos 3 âmbitos do homem: espírito, alma e corpo, né? Somos supridos plenamente no nosso espírito quando a gente aceita ao Senhor. Tudo que a gente precisa já está
disponível para nós quando a gente se vincula de novo à fonte. Não sei se você sabe, mas quem paga o seu salário não é o seu patrão, é o seu Deus. Quando você se liga de novo à fonte, que é Deus, você tem suprimento espiritual na alma e natural. Gustavo, eu sou crente há não sei quantos anos e me falta dinheiro. Vamos entender já por que isso acontece, tá? Então, sempre que a gente fala sobre muitos assuntos, muitos assuntos que a gente vai entender o que a Bíblia diz, a gente sempre tem que ir para o princípio. Porque você entende que até Gênesis capítulo 3, quando houve a queda, Deus havia sonhado um mundo perfeito, por assim dizer. Ele estabeleceu o homem para ser de uma forma que ele desejou, a sua imagem e semelhança. E toda a Bíblia, de Gênesis 3 para frente, é um paliativo. E Deus tentando retornar. E lá em Apocalipse, como eu falei agora há pouco para vocês, a gente vai retornar ao estado que era o Éden. Então, quando a gente aceita Cristo, a gente se torna como Adão, numa certa medida, e continua sendo transformado e santificado até que no dia de Jesus essa obra se completa. Mas se a gente quiser ver qual é a vontade de Deus, para nós, a gente tem que olhar para Adão. Como é que era que Deus sonhou lá no princípio? Faz sentido isso? Então, vamos abrir comigo Gênesis capítulo 1, para a gente ver como é que era que Deus sonhou para nós lá no princípio. A gente vai ler do verso 26 ao 30. Eu vou lendo porque aí a gente vai comentando. Então, Gênesis 1, 26 diz assim: Também disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Então começa Deus criando o homem, façamos, porque eram três, era o Deus Elohim, Espírito, Filho e Pai, criando nós, a sua imagem e semelhança, e de cara ele já fala, domine, fé. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre a terra, sobre os répteis. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, mais uma vez, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Então, veja que Deus não economiza aqui. Não você vai prosperar no finalzinho do segundo tempo, né? Deus dá ao homem ampla suficiência de recursos para ele cumprir o que Deus tinha para ele cumprir. Qual que é a tarefa que Deus deu para o homem aqui? Domine, governe. E aí ele coloca um monte de itens aqui. Ele capacita o homem a multiplicar, a ser frutífero, ele capacita o homem a ser fecundo, e ele dá um comando para o homem, enche a terra e domine, sujeite a terra. E disse ainda, verso 29, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que se acha sobre a superfície da terra, e toda a árvore que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, Deus está criando o mundo aqui. A gente sabe que Deus escreveu 2 Bíblias. Uma delas é a criação. A criação demonstra a beleza, o poder e a majestade do Senhor. E ele faz essa criação como alguém que tá para... Eu tenho essa experiência que eu peguei um filhotinho recentemente, e aí antes do filhotinho chegar, eu já tinha ido no pet shop, já tinha conversado, já tinha pesquisado, já tinha visto onde é que ele ia ficar, já tinha comprado um monte de coisa. Quem vai ter um filho sabe que é isso vezes 10. Já prepara o quartinho há 9 meses pensando, sonhando, enxoval, papapá. E assim foi Deus conosco. Ele prepara a terra, as aves, papapá, dia 2, dia 1, dia 3, dia 4, prepara o firmamento. Como é que vai crescer? Planta dia 5, dia 6, vem
a cereja do bolo. Dia 6 vem alguém que ele vai criar a sua imagem e semelhança para ser um representante de Deus na Terra. Então ele escreve uma Bíblia chamada Mundo, ele cria isso com toda a perfeição e coloca a gente lá como a cereja do bolo para ser o representante dele. E fala, querido, você vai governar, você vai sujeitar toda a terra, você vai dominar. E Deus coloca para o homem todos os recursos que ele precisa para ele fazer o que ele tinha para fazer. Deus dá o comando ao homem e tudo que o homem precisava já estava ali, certo? Então, o homem era amplamente suprido para cumprir tudo aquilo que ele precisava cumprir. Isso é prosperidade. O homem era próspero porque ele tinha ampla suficiência de recursos para tudo que ele precisava desenvolver. Aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele já tinha ali tudo que ele precisava. Então, o que é, gente, prosperidade, trazendo um pouco para a nossa vida hoje? Então, Deus coloca no seu coração o desejo, por exemplo, de fazer um projeto social, né? Deus chama você e a gente sabe que o propósito de vida tem a ver com alguma coisa que eu faço bem, alguma coisa que eu tenho facilidade de fazer, ao mesmo tempo é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer nisso, e ao mesmo tempo é uma coisa do mundo que me incomoda. Então, vamos imaginar que você tem um incômodo dentro de você, algo que chama a sua atenção e que tem a ver com órfãos, sei lá, com crianças que são abandonadas, com alguma coisa nesse sentido. E aí você tem prazer em ajudar essas crianças, em fazer alguma coisa, e ali você sabe que você encontrou o seu propósito de vida, o seu chamado. E nasce dentro de você uma vontade de fazer um projeto social. O que é ser próspero, então, nessa condição, nesse exemplo? É Deus fazer chegar à sua mão todos os recursos que são necessários para você desenvolver o propósito da sua vida, o seu chamado. Sejam pessoas que vão se achegar a você, que vão financiar essa obra, seja capacidade de administrar essa obra, seja recursos financeiros que vão chegar de alguma forma, seja a graça para ter paciência para lidar com gente desse tipo, seja lá o que for que você precisa, seja lá qual for o suprimento e a provisão para você desenvolver esse projeto, será dado por Deus. Isso é a prosperidade, é ser amplamente suprido de todos os recursos que você precisa para cumprir o seu chamado, o seu propósito. Agora, isso só acontece em projetos sociais, Gustavo, antes de eu falar disso. Tem um cara chamado Albert Einstein. Esse cara, ele é um exemplo para a minha vida. Ele foi um cara que até os 30 anos ele viveu para ele e nos 20 e poucos anos ele fez essa declaração: eu vou viver para mim até os 30, depois eu não vou mais viver para mim mesmo. Eu vou viver para Jesus, para o próximo. Ele era um pianista incrivelmente talentoso e ele era um pregador da palavra. Aos 20 e poucos anos, se eu não me engano, ele decidiu ir fazer medicina e ele foi para a África e ele abriu um hospital lá, onde ele era o cara que provia para esse hospital, ele era o gerente da obra, ele era o gerente do hotel, porque ele recebia as famílias que iam lá, às vezes o pai era o provedor da casa, e aí se o pai ficava internado, a família não tinha condições, então ele supria para a família, ele fazia tudo isso lá. E quando o dinheiro dele acabava, ele viajava para a Europa e ele fazia um concerto, porque ele era um excelente pianista, ele pegava todo o dinheiro e ele voltava para a África gastar com aquele projeto dele. Então, o que é o suprimento nesse caso? Não necessariamente eram pessoas que iam lá dar o dinheiro para ele, mas o dom que Deus colocou nele para gerir, para conseguir recursos para desenvolver esse propósito, já era o suprimento de Deus. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente fica preso. Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, a gente já vai entender que isso não é apenas algo filantrópico, mas eu tenho um sonho no meu coração, algo arde no meu coração, mas ninguém me dá dinheiro para eu fazer isso. Muitas vezes, aquilo que Deus vai fazer para te suprir não é alguém te dando dinheiro, mas é
uma conexão que ele vai te mostrar, de alguém que vai te influenciar para conseguir captar recursos, é alguém que vai conhecer alguém, que vai te ligar alguém, que vai fazer você aparecer na mídia. Eu não sei. Os caminhos do Senhor são muito mais altos do que o nosso, mas não se limite a receber dinheiro de alguém, já que a gente está falando de prosperidade financeira. Fala, Camila. Olha, é de Deus essa live, viu? Essa live, esse estudo, essa live, a gente está acostumado com live, né? Depois eu quero contar a minha experiência sobre algo que eu tinha de um projeto e que está acontecendo agora, no final. Tá bom. Tem tudo a ver. Amém. Então, gente, é isso. Não se prenda, se você tem um projeto, um sonho, um chamado, não se prenda a isso. Começa a enxergar a provisão do Senhor, não como dinheiro físico, mas talvez como a capacidade de fazer dinheiro. Começa a enxergar a provisão do Senhor como como paciência, por exemplo, como domínio próprio, como os frutos do Espírito, algo que te capacita a buscar recursos, algo que te capacita a conhecer pessoas. Para mim, conexões divinas são um ativo incrivelmente grande. Eu sempre falo que na vida você não precisa ter nada, você precisa conhecer as pessoas certas. E conhecer as pessoas certas nada mais é do que conexões divinas. Eu oro ao Senhor Pai, me apresenta pessoas que vão me ajudar a prosperar, que vão me ajudar a crescer. Vocês não imaginam que privilégio é poder jogar tênis com Douglas Gonçalves. Isso é uma conexão divina. O cara chupou laranja aqui comigo, namorou minha prima. Sabia isso? É que o Douglas namorou a Pri? Mora aqui pertinho nosso. Então, isso é um privilégio, isso é uma conexão divina. O Douglas namorou a Priscila, nossa prima. Douglas. Ah, eu lembro dele. Então, são conexões divinas. Então, se abra para isso, para que pessoas que eu estou sendo exposta, que podem me ajudar a crescer, que estão me influenciando. A gente falou disso e também na mentoria, né? Se expor a mentalidades, né? Que vão nos ajudar a crescer, enfim. Mas eu queria voltar para o ponto que legal, Gustavo, mas eu não tenho um projeto social. Eu tenho uma vontade de viajar para Disney. Ah, então Deus não vai me prosperar, porque, né, é uma coisa, nossa, muito fútil, né? Veja, a palavra prosperar não está falando, em nenhum lugar aqui está falando sobre... Qual que é essa palavra? Filantropia, né? Quando Tiago vai falar sobre fé, no seu capítulo 1, e ele dá o exemplo de Abraão como pai da fé, alguém que tinha atitudes correspondentes, né? Ele vai dizer que a fé tem atitudes correspondentes. Você tem fé, me mostre as suas obras. Muita gente confunde esse texto, porque acho que está no capítulo 2 de Tiago. Porque no capítulo 1 ele vai falar que a verdadeira religião é alimentar os órfãos e as viúvas, né? Mas veja que ele traz ali no capítulo 2 o exemplo de Abraão. E que eu saiba, Abraão não era um filântropo. Abraão era uma pessoa de fé, que cria, ouvia de Deus e se movia naquilo que ele cria. Sai da tua terra e da tua parentela para o lugar onde te mostrarei. Ele foi-se embora. Então, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, um desejo, se você tem um propósito que está ou não relacionado à filantropia, a abençoar outros, né? Mas eu não quero restringir a isso, para parecer que Deus é um Deus que ama dar presentes para nós, sabe? Que ele gosta de nos abençoar. Hebreus 11:6 diz que ele é galardoador daqueles que o buscam, ele dá presentes, ele gosta de agradar aqueles que estão próximos a ele. Então, talvez o que arde no seu coração hoje é uma vontade de conhecer a Disney. Você pode estar pensando, gente, isso é fútil demais, Senhor, me perdoa pela minha futilidade. Tanta gente aí querendo, né, alimentar os órfãos e as viúvas, e eu estou querendo ir para a Disney, me perdoa, Pai, muda o meu coração. Eu estou aqui para te dizer que não. Se é de Deus o querer e o efetuar, se existe uma vontade no teu coração, o Pai pode te honrar, sim. Não é ruim, não é triste, não é mal você ter uma vontade, né? E mais do que isso, empreender. Sabe, eu tenho uma vontade de abrir um negócio. Quando a palavra fala sobre ser frutífero, né? Imagina que você está abrindo um negócio, você está ajudando a economia, você está promovendo, pessoas estão comprando, sendo abençoadas pelos seus produtos, pelo seu serviço. Talvez você está empregando pessoas, né?
Há quem diga que o chamado de Deus para nós ali, para Adão, em Gênesis capítulo 1, é de serem empresários, de serem empreendedores, né? O Tiago Marques fala muito sobre isso. Várias vezes ele falou sobre isso. Então, se você também tem um chamado, uma vontade de empreender, um desejo, puxa, eu quero abrir um negócio, eu quero te dizer que é de Deus isso, tá? A vontade de frutificar, de prosperar, né? De avançar é de Deus, tá? Existe um chamado para nós para prosperar, para abençoar pessoas com o nosso trabalho, para abençoar pessoas empregando outras pessoas, né? É de Deus isso. E aí, vamos lá um capítulo para frente, em Gênesis capítulo 2, verso 5, por favor. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Obrigado. Então, veja, Deus dá um comando para o homem: prospere, frutifique, né, multiplique. E aqui está dizendo que as plantas ainda não haviam se manifestado, ou pelo menos as plantas frutíferas que dependiam de arar o solo, de um papel de alguém, agricultor, porque o homem não havia se manifestado nesse versículo para fazer isso. O que isso me diz? O homem, lá no Éden, Adão, ele era amplamente suprido, ele tinha todos os recursos, mas não era para ele ficar sentadão, encostado lá no sofá, com Eva no braço lá, vamos ficar aqui assistindo o Netflix da era adâmica. Nada disso. Deus nos chama para produzir, para prosperar. Existe algo que a gente precisa fazer. Ah, então eu tenho a bênção de Abraão, eu tenho consciência dessa bênção, e a gente vai entender que a consciência muda tudo. Eu saber que eu tenho a bênção faz a bênção se manifestar, mas não basta apenas saber. Existe algo que eu preciso fazer. Adão já tinha que trabalhar antes da queda, né? Então, uma coisa que eu quero desmistificar aqui para você, os Jesuscopers aí, os frequentadores da Jesuscop já sabem disso, que o trabalho não é uma maldição, tá? O trabalho não é algo que foi imposto e colocado ao homem como consequência do pecado dele. A gente vai ler já o texto de Gênesis capítulo 3, mas o trabalho ele é anterior à queda. Quando Deus estabelece o homem, dá para ele funções, já tinha algo que o homem precisava fazer. Deus dá os recursos para ele, é como no caso desse projeto empreendedorístico que eu estou falando, ou talvez ir para a Disney, ou talvez esse projeto de filantropia. Existe algo que você precisa fazer. Existem pessoas que você precisa conversar, você precisa sentar a bunda no Google e pesquisar aquilo que você quer desenvolver, você precisa pegar livros daquilo que você quer aprender e desenvolver, não vai cair na sua mão. Você tem sim a bênção de Abraão, ela foi esticada a você, ela foi, qual que é uma palavra melhor para isso? Ela foi estendida a você, a bênção que estava sobre Abraão, e ainda mais do que isso, porque estamos numa aliança nova e superior, com melhores promessas, diz Hebreus, mas ainda assim existe algo que você precisa fazer, né? A gente sabe disso. Beleza, vamos ler agora Gênesis capítulo 3, mais um pouquinho para frente. Quem pode ler para mim versos 17 a 19? Aqui sim são as consequências que Deus traz da queda, do erro de Adão, do pecado. Deus traz algumas alterações aqui. A gente estudou alianças, né, em Jó. Existem 7 alianças. Deus não muda, mas em cada aliança a forma de se relacionar com Deus muda. Então, nesse momento, a gente está passando da primeira para a segunda aliança. A primeira aliança é a aliança edêmica e a segunda é a aliança adâmica, né? Então, essas normas acabam de mudar nesse verso aqui que a gente vai ler. Vamos ver o que muda aqui. Quem pode ler para mim? Bruna? Uhum. Vai lá. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida.
Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, veja, ele fala que Adão vai morrer. Até então, o sonho de Deus era que Adão não morreria. Agora, Adão vai retornar ao pó, é o que diz no final do verso. Ele fala que o trabalho não é mais algo necessariamente prazeroso, ou talvez até seja prazeroso, mas ele é agora cansativo. Para que o homem tenha ampla suficiência, ele precisa agora trabalhar por isso. Existe suprimento ainda para o homem, mas agora esse trabalho que era talvez muito mais leve, agora passa a ser penoso, né? Do suor do seu rosto você vai comer. A Bíblia fala sobre cardos e abrolhos, que são, traduzindo para nós, dificuldades, né? Deus vai falar a Eva, alguns capítulos acima, sobre as dores de parto que não existiam e passaram a existir. Deus vai falar sobre a dificuldade da mulher se submeter ao homem, né? Também no verso anterior. Então, houveram algumas consequências desse pecado, né? Mas trabalho não é uma maldição. Trabalho penoso, sim, a gente pode dizer que é um fruto, é uma consequência da queda, mas o trabalho em si não. E aí ele fala de uma palavrinha que é a palavra maldição, mas ele não está se referindo ao trabalho, ele fala da maldição da terra, né? Ele fala que a terra seria maldita. E aí essa terra a gente pode entender que é essa descendência de Adão, de certa forma, né? Todos nós somos descendentes de Adão, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Toda a linhagem dali para diante tem esse pecado dentro da gente, até o dia de Jesus a gente vive isso. E a gente vai entender também um pouquinho sobre essa maldição no capítulo 28 de Deuteronômio. Vamos lá comigo. Então, vamos entender uma coisa. Ó. Deus dá para Adão ampla suficiência, abundância, prosperidade. Não existia condição para Adão desfrutar dessa prosperidade. Ele já estava inserido nessa prosperidade. Deus dá um comando a Adão, que é não coma da árvore do fruto do conhecimento, né, do bem e do mal, porque senão você morrerá e tarará. Mas isso não era condição para desfrutar de prosperidade. Prosperidade estava sobre Adão, né? Agora, quando Adão peca e as regras mudam, Adão já não tem mais essa prosperidade como tinha anteriormente. Agora ele precisa trabalhar e vai ser amplamente suprido fruto do suor do seu rosto, né? Então, isso que estava disponível ao homem passa a ser agora condicional. O homem precisa fazer alguma coisa para ser amplamente suprido. Veja, vamos ver se fica claro. O homem já tinha que fazer alguma coisa, né? A gente falou agora há pouco. Ele já tinha uma função. Deus não chamou ele para ser passivo. Mas fazer isso ou não determinava a sua prosperidade. Ele era próspero e ponto. Vírgula, aí ele tinha algumas tarefas. Agora, ele precisa fazer alguma coisa para desfrutar dessas prosperidades. Isso vai ficar bem claro aqui para nós em Deuteronômio, que aí já está falando um pouco mais para frente, já na aliança que Deus fez com o homem, chamada lei, né, ou antiga aliança, ou aliança mosaica, onde Deus entrega a Moisés uma série de conceitos, né, que antes talvez eram traduzidos oralmente, e ele pede a Moisés para documentar tudo isso, institucionalizar algumas coisas. Então, olha como fica claro aqui essa dualidade de alguém que segue ao Senhor e de alguém que escolhe não seguir ao Senhor. Eu vou pensar alguns versos aqui e vou falando para vocês. Ó.
28:1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e teres cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então, a bênção que estava sobre Abraão, de graça, sobre Adão, perdão, de graça, agora exige que o homem guarde aqui e obedeça aos mandamentos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do seu ventre, bendito o cesto da sua amassadeira, bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados diante de ti os inimigos. O Senhor determinará que a bênção esteja sobre os seus celeiros. Então, o Senhor 12, o Senhor te abrirá do seu bom tesouro o céu para dar chuva à tua terra. Então, veja, ele está falando de prosperidade aqui. Ele está falando de suprimento, ele está falando de abundância, mas isso está totalmente condicionado ao homem guardar os mandamentos do Senhor e obedecer ao Senhor, ok? Veja agora, em oposto a isso, se ele não obedecer os mandamentos. Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade, no campo, maldito será o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias da tua vaca, maldito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor mandará maldição sobre ti, confusão, ameaça, em tudo quanto empreenderes. O cara não podia nem abrir uma lojinha lá que ia ter desgraça sobre ele. Até que sejas destruído e repentinamente pereças. Então, fica bem claro aqui que agora a bênção não está tão de graça assim, né, meus irmãos? Nessa aliança, que é a antiga aliança, existe algo que o homem precisa fazer, e esse algo não é pouco, né? Você está lembrado que são 613 mandamentos que os judeus tinham que seguir, né? E é claro, né, gente, que é dessa forma. Porque, afinal de contas, por que é que Adão tinha esses benefícios todos? Porque Deus é a fonte. Deus é toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Todo quadro pintado, lindo, maravilhoso, toda música bem executada, todo poema bem escrito, vem inspirado por Deus. Pode ter sido corrompido por Satanás e ali ter perdido o seu propósito, mas Deus é o criador da arte, Deus é o criador da música, Deus é o inspirador de todos os dons, ele é tudo. Tudo que há de bom em você, meu querido, sua capacidade de prestar atenção por mais de 10 minutos vem do Senhor. Tudo, absolutamente tudo que tem de bom em você vem do Senhor. Amém? Então, é claro que Adão era plenamente suprido, porque Adão e Deus estavam ligados, eles tinham comunhão plena, Adão não conhecia outras coisas. À medida de que o homem vai se afastando de Deus, esse pecado vai se tornando cada vez mais inerente dentro do homem, o homem vai se corrompendo cada vez mais. É muito interessante, se você olhar a escala de idade do povo, ele foi diminuindo, de Matusalém em diante, as pessoas foram declinando a idade delas, porque morte física é fruto de morte espiritual. Adão peca e morre espiritualmente, e vocês leram aí no finalzinho, no último verso que a Bruna leu, ele só vai voltar ao pó da terra porque ele pecou. E quanto mais o homem se expõe ao pecado, quanto mais o pecado entra dentro da gente, a gente vai achando que é normal o pecado, mais a gente vai se expondo a doenças, mais novas doenças vão sendo encontradas, querido. Não sei se você sabe, mas o futuro não é bom, não. Não sei se você sabe, mas o mundo jaz do maligno e cada vez mais ele está botando as asinhas de fora. Então, se você olhar para esse gráfico das idades, você vai ver que de Matusalém em diante, as pessoas foram vivendo menos e menos e menos e menos e menos, porque o pecado foi entrando no espírito e na alma desses seres humanos,
E isso foi vindo à tona, foi vindo à tona. Quanto mais a gente se expõe... Gustavo, por que a gente não vive 10 anos só, então? Porque chegou um momento em que a tecnologia encontrou essa curva até, sei lá, quantos anos atrás? 200 anos atrás, a expectativa de vida de alguns países era 40 anos. E aí a tecnologia foi artificialmente fazendo isso subir. Mas fruto do pecado mesmo, o pecadão seco lá, era para a gente estar vivendo, 30 anos. Porque o pecado, quanto mais entra, mais estrago ele faz. Então, quando Adão só conhecia ao Senhor, era exposto a Deus diariamente, estava lá só com as funções de regar o jardim, naquela vida, aquela dança com o Senhor e tudo lindo, ele estava ligado na fonte. Quando o homem foi se desligando da fonte, o único jeito de ter bênção é voltar à fonte de novo. Então, na verdade, a fonte mesmo só entra em nós, a gente só se religa à fonte no novo nascimento, após o advento de Cristo. Mas ali, naquele período da lei, existia um paliativo, que era fazer os sacrifícios, cumprir a lei, era uma forma de se aproximar de Deus, era uma forma de ter comunhão com Deus. Deus permitia ali um paliativo pelo sangue, A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então até que viesse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vários cordeiros paliativos foram mortos ali, pombas e uma série de animais, e aquela matança toda lá de Deuteronômio, se você ler, porque era a forma que Deus encontrou para que, de maneira ainda muito crua, de maneira muito grosso modo, o homem pudesse ter uma comunhão com Deus. E só assim ele pode ter bênção. Todo ser humano desligado de Deus está fadado ao fracasso. Gustavo, então por que tem gente que não é crente e é rica? A gente vai entender que Deus opera e funciona com princípios. O sol nasce para o justo e o injusto, diz a palavra. Aquele que segue os princípios prospera. Agora, Satanás também pode prosperar. O mundo jaz do maligno. Ele pode prosperar pessoas, agora com uma diferença. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aquele que vende sua alma ao diabo consegue o amor da pessoa amada, Vai lá fazer um trabalho lá, uma macumba, mesa preta lá, o cara vai voltar para você. Mas a que custo, O cara consegue o emprego, o chefe dele readmite ele. Que mais que os caras usam fazer macumba? Eu quero ficar rico. Você vai ter dinheiro, mas a que preço? Que vida que você vai viver? A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. A única bênção que vai fazer você prosperar, que vai fazer você ser feliz, amplamente suprido no corpo, na alma, no espírito, é Jesus Cristo, meu querido. Nenhum outro. Nenhum outro. Ok? Até Jesus disse, Gustavo? O que adianta você ganhar o mundo e perder a alma, a sua alma. Exatamente. Lembrando... Muita gente também... Pode falar. Lembrando que a gente é eterno, a eternidade já começou, e o que a gente passa aqui é uma pequena porção dela. Então, o que adianta, ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, Diz aí. Não, então, tem muita gente rica que não é cristã, não acredita em Deus, talvez até é um ateu, vamos dizer, mas ele faz, como é que fala? Faz por onde, Porque, como você falou, o sol é para todos, ele faz por onde prospera, porém, no fundo, lá no fundo, ele não tem Jesus que preenche aquele vazio. Talvez ele tenha tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque na alma dele ele não preenche aquilo que Deus pode preencher, que Jesus pode preencher. Exatamente. E o oposto também é verdadeiro. Eu posso ter Jesus, mas não usar os princípios e ser pobre de uma ré de si. Porque Verdade. A Bíblia fala, quem é aquele que vai construir uma torre e não calcula quantos tijolos vai? Que aí você vai ficar devendo no banco, querido. Aí vão rir de você, diz esse texto, Então, é um conjunto. Eu tenho Cristo, eu tenho tudo, isso é meu, mas existe algo que eu preciso fazer. Eu preciso entender como é que as coisas funcionam. Se você pegar vários livros sobre educação financeira,
é Bíblia do começo ao fim. O primo rico, Thiago Nigro, o maior influencer de finanças do nosso país, ele lê provérbios assim de monte. Ele já fez lives comentando um capítulo de provérbios por dia, porque ele entendeu que existe uma sabedoria ali. Simplesmente o homem mais rico do mundo, muito mais rico que Warren Buffett e Bill Gates, foi Salomão. E ele escreveu um livro inteirinho sobre isso, sobre finanças, né? Finanças, aliás, é um dos temas mais recorrentes na Bíblia, muito mais que salvação e outras coisas. Então, os principais autores, influencers de finanças, já notaram que existe algo na Bíblia sobre princípios e que quando eles são seguidos, eles dão certo. Então, é uma mistura de ter Deus e ter princípios, e seguir princípios, tá bom? Agora, Gustavo, essa maldição da lei aí ainda está sobre nós? A gente já sabe que não, né? Mas vamos ler uns textinhos aqui. Eu vou distribuir para a gente ir mais rápido. Abre para mim, Camila, por favor, Gálatas 3:13. Bruna, 2 Coríntios 8:9. Gislene, João 10:10. Ive, Salmos 35, verso 27. E depois você fica em Salmo, que eu vou pedir para você ler outro. Aissa, Josué, capítulo 1. Todos abriram? Acharam? Quis misturar acharam com abriram. Abriram? Já abriu aí? Pode ler. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Amém. Então, essa maldição que estava descrita no capítulo 3, da maldição sobre a terra, e essa maldição que a gente chama de maldição da lei, e os estudiosos vão dividir isso em morte espiritual, pobreza e enfermidade, são as três facetas da maldição da lei. Essa maldição foi carregada por Cristo na cruz. Então, nós não estamos mais sobre essa maldição, tá? A prosperidade está de novo diante de nós. A prosperidade foi colocada por Deus como uma condição para nós. A prosperidade está, sim, no pacote da salvação, junto com a graça, junto com a santidade. A gente vai falar já sobre isso. Mas, então, essa maldição da lei não está mais sobre nós. 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Não tem muito o que dizer, né? Ele morre a nossa morte para que a gente possa viver a vida dele. Naquela cruz ele atrai todo o pecado que era a causa da morte, que era a causa da pobreza e que era a causa da morte espiritual também. Ele atrai tudo nele, dando para nós um status de alguém curado, de alguém próspero e de alguém que tem vida no Espírito. Amém? João 10:10. Quem tá? Eu. 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com plenitude. Amém. Então, Deus, através de Jesus, vem nos dar vida. E não é qualquer vida. Não é vida que paga o boleto aos 45 do segundo tempo. É uma vida com abundância. É uma vida com plenitude. É uma vida plenamente suprida. Gustavo, eu sou crente e não tenho dinheiro. Você não está se movendo nos princípios. Vamos falar já dos princípios. Último verso para fechar esse conceito. Salmo 35, 27. Cantem de júbilos e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compaz na prosperidade do seu servo.
Então, Deus não só nos religa a essa fonte, mas ele tem prazer em que a gente prospere. João capítulo 15 vai colocar como um mandamento o fato da gente frutificar, o fato da gente produzir, o fato da gente ser abençoado e abençoar outros. Então, Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer em que a gente prospere, em que a gente se desenvolva. Ele é aquele que é galardoador daqueles que o buscam, né? Hebreus 11:6, já falei para vocês. Então, beleza. Deus nos resgata dessa maldição e ele se alegra em nos dar uma vida abundante e ele se alegra em que a gente prospere, produza. Agora, Gustavo, então tá. Então, eu não tenho que fazer nada. A gente sabe que tem algo que a gente precisa fazer. Adão já tinha que trabalhar lá atrás, quando ele nos restitui parcialmente a vida que Adão tinha, existe ainda algo que eu tenho que fazer para atingir essa prosperidade. Então, veja, quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de reino, a gente fala do já e ainda não, né? Eu já tenho o reino, mas ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda não. Por quê? Por causa das facetas disso. A gente abordou isso várias vezes, mas nunca é demais. Eu sou salvo no meu espírito, preciso desenvolver a salvação na minha alma e um dia serei salvo no meu corpo. Eu já entrei no reino espiritual. Aceitar a Cristo é entrar no reino espiritualmente. Eu preciso desenvolver e aplicar o reino como uma cultura, demonstrar as leis do meu país aqui nessa terra. E um dia esse reino será físico, o reino milenar, depois da volta de Cristo, né? Então, é já e ainda não. Eu já sou santo, porque a palavra diz que eu sou santo, mas existe algo que eu preciso fazer para manifestar a minha santidade. A Bíblia diz que eu sou curado, mas existem princípios de uma vida boa e de uma vida saudável. Se você comer porcaria, se você não se exercitar, se você dormir pouco, fatalmente você vai morrer cedo. Fatalmente você vai ter um problema de saúde. Então Deus te dá uma nova condição e ele pede para que você se mova em princípios, né? Quando você nasce de novo, você ganha um pacote de bênçãos chamado fruto do Espírito. É ele que produz em você. Experimenta não exercitar para ver se você continua paciente. Experimenta não dar o controle para ele, para ver se você tem domínio próprio. Experimenta viver a sua vida como sendo o senhor do seu próprio umbigo, para ver se alguma daquelas coisas vai se manifestar, para ver se vai existir paz no seu coração. Experimenta para ver se vai existir alegria em você. Então, existe algo que Deus conquista para nós, mas ainda assim há algo que a gente precisa fazer. Do mesmo jeito que a santidade é o reino, do mesmo jeito é o fruto do Espírito, do mesmo jeito é a prosperidade. Deus coloca diante de você a capacidade de ser rico, e eu estou falando de dinheiro mesmo agora. Deus coloca diante de você graça para você prosperar. Deus coloca diante de você a capacidade de se relacionar com pessoas que vão te ajudar a prosperar, que vão te ajudar a mudar a sua mentalidade. Deus coloca diante de você dons, talentos, capacidade, força para trabalhar, energia, vigor. Tudo isso ele põe diante de você. Mas existe algo que eu e você precisamos fazer. Amém? Então, você é próspero. Está no pacote da salvação. Assim como você é santo, assim como você é curado, assim como você tem o fruto do Espírito. Mas existe algo que eu preciso fazer para manifestar essas coisas. Então, vou fazer um combo aqui de 4 versos para a gente terminar, onde ele vai mostrar para nós como é a prosperidade e vai atrelar isso a condições, tá bom? Então, Ive, você que está com o Salmo, lê para mim o Salmo, capítulo 1, versos de 1 a 3, por favor. Melhor, lê para mim o verso 3 primeiro, depois eu vou pedir para você ler 1 e 2.
Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seus frutos e cujas folhagens não murcham, e tudo o que faz será bem-sucedido. Bem-aventurado, pode ler tudo? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio. Não. Então, ó, ele está falando aí sobre alguém que é próspero, alguém que dá o seu fruto no tempo certo, as folhagens que são a evidência de que aquela planta é frutífera. Por isso que Jesus vai à figueira e ele amaldiçoa a figueira, porque a figueira demonstrava, a figueira estava falando, eu tenho fruto, querido, pode vir. A folha é a evidência. Então, nós seremos alguém que sempre prospera e que terá evidência, e está falando aí de coisas externas, que podem ser vistas com os olhos. Esse é alguém próspero. Agora, beleza, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Tem algum princípio que eu tenho que cumprir para ser essa árvore frutífera? Agora sim, versos 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Gente, esse texto é bom demais, velho. O que é mentoria? O que é coaching? Se não andar pelos conselhos de quem já foi mais longe do que você. Fica andando com gente que só fala groselha para você ver onde é que você vai parar. Fica andando com gente fracassada. Você tem que influenciar essas pessoas, sim. Mas não se espelhe nelas. Fica andando na roda daqueles que vivem pela carne, que antes de considerar a lei do Senhor, Colossenses capítulo 3, de pensar sobre as coisas do alto, ficam pensando na falta, ficam pensando, não vai dar para pagar conta. Quem falou que não vai dar, velho? Eu vivo pela palavra, querido. Eu não vivo por aquilo que eu sinto, nem por aquilo que eu vejo. Fica andando com quem fala groselha para você ver onde você vai. Outra condição que ele fala aqui, tem prazer na lei do Senhor. Olha as condições que ele coloca. Você vai ser próspero, querido, mas você precisa deixar de andar com gente troncha e você precisa ter prazer na lei do Senhor. Certo? Vamos ver o que mais que ele diz aqui. Eu vou ler Jeremias. Ô, Ive, abre já o Salmo 112 para mim. Eu vou ler Jeremias capítulo 17. Bem-aventurado, capítulo 17, versos 7 e 8. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Olha o que ele está falando aqui. Nem no meio da crise, parça, você vai deixar de dar fruto. Nem quando estiver faltando para todo mundo, vai faltar para você. Porque você não é daqueles que está distante da fonte. Qual que é a fonte, gente? É a água. Tem aqui o laguinho aqui, tem um espacinho aqui para plantar árvore e tem aqui o resto da árvore. Quem está plantado aqui longe da fonte, os ramos dela, as raízes, não chegam. Você está plantada do ladinho aqui na prainha. As suas raízes chegam à fonte, que é Deus. Você está ligado na fonte. A sua fonte não seca. A sua fonte não está ligada à crise do Brasil. Jesus não tem crise, querido. Jesus é o pagador do seu salário, não é o seu cliente, não é o seu patrão. Você honra o seu cliente, você honra o seu patrão, porque você entende o princípio. Mas quem paga o seu salário é Deus. Nele não há crise. Mesmo no tempo de vacas magras, você vai prosperar. Boa, Gustavo, tem algo que eu preciso fazer? Tem. Confia no Senhor e coloca a sua esperança no Senhor. São as condições que esse texto está dando. A gente viu Salmo capítulo 1, ele falou o que você vai ser, mas antes ele deu as condições. Jeremias 17, 6 e 7 fala o que você vai ser e dá as condições. Vai lá, Ive. Salmo 112, lê para mim de 1 a 4. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer aos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra.
A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Amém. Então veja que esse texto ele é bem claro. Na sua casa haverá prosperidade e riqueza. Qual é a condição que ele dá? Teme ao Senhor e tem prazer nos mandamentos. O tem prazer nos mandamentos a gente já tinha visto em Salmo capítulo 1. Então parece que é algo importante, ter prazer nos mandamentos. Dica, fica a dica. Se você não tem prazer em orar, se você não tem prazer em ler, se você não tem prazer em assistir aos cultos, se você não tem prazer em coisas desse tipo, peça ao Senhor. Pai, me ajuda a encontrar prazer nas suas coisas. Pai, eu quero encontrar prazer em ler a sua palavra. É chato demais ler a Bíblia, eu não gosto. Pai, me ajuda a encontrar prazer na tua lei. Pai, eu quero encontrar... Eu fiz essa oração por muito tempo, gente, quando eu estava triste e desanimado na igreja que eu frequentava. Pai, eu quero encontrar prazer nas tuas coisas. E ele te ajuda. Amém? Último texto para a gente ir embora. Aissa, lê para mim Josué capítulo 1. Você nos enganou, você falou que abria a câmera, né? Estamos aqui querendo te ver, mas você fica aí no escurinho. Eu acabei Josué de jantar, por isso. 1, 7 e 8, Josué? por favor. Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Certo. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Amém. Então veja, no verso 7 ele fala: para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Ele é bem condicional, né? Não te desvias da lei nem para a direita, nem para a esquerda. Desculpa, o começo ele fala: ser forte e muito corajoso, e não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde andares. Então, as condições que ele dá: ser corajoso, ser intrépido, não ter medo das coisas, ir para cima, enfrentar mesmo, abre o seu negócio, sim, senhor, vai para as cabeças, abre o seu business, comece o seu projeto. Não te desvie da lei, procure andar certo com o Senhor e você será bem-sucedido. Mas o mais legal para mim é o 8. Não cesse de falar desta lei, não cesse de falar desta lei, medita nela de dia e de noite, e farás prosperar o teu caminho. Eu faço prosperar o meu caminho. Não está bem certo isso. É claro que é uma sociedade, é uma coparticipação. Deus me dá o privilégio de desenvolver e frutificar com Ele. A bênção é dele, é tudo dele, a graça é dele, o poder é dele, o dinheiro é dele. Ele me dá a capacidade de prosperar com Ele. Ele me dá os recursos, Ele me dá a energia, Ele me dá os contatos, Ele me dá a capacidade, Ele me dá a inteligência e eu prospero. Ele se alegra nisso. Eu mais Ele somos invencíveis. Eu e Deus somos imparáveis. Mas existe algo que eu preciso fazer. Ser intrépido, corajoso, buscar seguir a lei, falar sobre essa lei e meditar de dia e de noite. Agora eu te pergunto, amados, nós lemos Salmos, Jeremias e Josué. Quão maior não será o ministério do Espírito de 2 Coríntios capítulo 3? A gente só está falando de Antigo Testamento aqui. Imagina para mim e para você. Amado, se você soubesse onde Deus quer que você chegue, se você soubesse como Deus já foi no seu futuro e está falando, você está lerdiano, velho, tem coisa boa aqui, rola não. Amém? Então, é isso, amados, por hoje. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, que você tenha sido abençoado por essa palavra. A vontade do Senhor é que você prospere, frutifique. Existem dons e talentos depositados diante de você.
e algo que só você pode fazer. Tem uma loja que só você pode abrir, tem uma pessoa que só você pode encontrar, tem algo que só você pode fazer, porque existem dons e talentos específicos para você fazer isso. Amém? Quem pode orar por nós? Ah, conta, Camilo, o que você ia contar.